Olá, ótimo dia você que está assistindo. Eu me chamo Murilo Ramos, faço parte do 4º ADS da FATEC Zona Leste, do período da noite. E nesse vídeo irei apresentar um pouco, sobre alguns conceitos da programação orientada a objetos e a capacidade, desse tipo de programação de lidar com exemplos da vida real. O exemplo que eu trouxe, para o final do vídeo, para esse tema, ele foi desenvolvido na linguagem Java, que é a linguagem que eu estudo, com maior frequência. E, bom, já dando uma introduçãozinha aqui, eu vou trazer a história, um pouquinho da história, e seguido disso eu vou trazer alguns conceitos básicos, da POO, que seriam classes, atributos, objetos, herança, polimorfismo e encapsulamento. Já dando início, a POO, de acordo com dados bibliográficos, os conceitos da programação orientada a objetos, conhecida também como POO, surgiram no final da década de 1960, quando a linguagem Simula 68 introduziu os conceitos de objetos e troca de mensagens para a construção de programas. Esses conceitos foram melhorados mais tarde, durante a década de 1970, pela linguagem de programação Smalltalk, desenvolvida no laboratório de pesquisa da Xerox, nos Estados Unidos. Entretanto, a popularização da POO só se deu ao longo da década de 90, com as linguagens C++ e Java. E o Java, é uma linguagem que surgiu oficialmente em 1995. É uma das linguagens mais difundidas nos dias atuais e por conta disso foi escolhida, para iniciarmos nossos estudos de programação orientada a objetos. Um dos principais pesquisadores, que introduziu os conceitos da PO foi o cientista Alan Kay, o da foto aqui. Ele era da Xerox também, um dos criadores da linguagem Smalltalk. E durante as suas pesquisas, o Alan desenvolveu a ideia de que poderíamos construir um programa usando conceitos e abstrações do mundo real, como objetos e trocas de mensagens. Agora, já iniciando aqui sobre o conceito das classes, uma classe ela é um modelo ou um plano para criar objetos. Ela define características, que são os atributos, e comportamentos, que são os métodos, que os objetos criados a partir dela terão. Então, os objetos criados a partir da classe, eles terão esses métodos e atributos. Então, aqui um exemplo. A gente tem aqui a classe carro, ela tem os atributos e tem o método, ou os métodos, se houverem mais. E aqui é dessa forma que a gente usa no Java. Entre chaves é o conteúdo da classe, e, por exemplo, no método entre chaves também fica o conteúdo desse método. E agora os atributos. Os atributos eles são características, ou dados que pertencem a uma classe. Eles representam o estado do objeto. Então, por exemplo, na classe carro, a gente tem como atributo a cor e o modelo do carro, por exemplo. Então, para pensar em atributos, a gente pode pensar nas características do objeto, que vai ser a classe. Objetos, um objeto ele é uma instância de classe, ele é uma entidade que possui características, que são os atributos, e ele realiza ações, que são os métodos, Então, voltando aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente tem esses dois atributos aqui, essas duas características, que seriam a cor e o modelo. Então, a instância dessa classe, ou seja, quando o usuário atribuir uma cor a esse carro e atribuir um modelo a esse carro, então, por exemplo, a cor vermelha, modelo sedã. Então, o carro modelo sedã cor vermelha, ele é um objeto. Então, a instância dessa classe, ela é o objeto. Certo? Então, continuando aqui, sobre a herança. A herança, a gente pode levar ao pé da letra mesmo. Quando o cara morre lá, ele deixa a herança para os filhos dele.
Então, os filhos, né, os familiares, eles vão herdar os bens desse falecido. Só que no Java, nenhuma classe precisa morrer, nada disso. Ela só herda mesmo quando a gente coloca isso no Java. E é basicamente isso. Ela vai herdar todos os atributos, né, que são as características, vai herdar os métodos ali. Então, aqui na definição, ela permite que uma classe herde características, que são os atributos e os métodos, de outra classe. Isso promove a utilização de código e a criação de arquiteturas, hierarquias, perdão, entre classes. E aqui no exemplo a gente tem aqui a classe base, que é a classe veículo. Esse veículo aqui, ele tem uma cor, por exemplo. E aqui, na classe carro, ele vai estar herdando da classe veículo. Então, por exemplo, no Java, a gente vai usar extends para dizer que ele herda. Então, o carro, extends veículo, o carro está herdando as características e os métodos da classe veículo. Então, aqui, ó, ele puxando o super e colocando a cor, que é uma característica padrão, né, da classe veículo, ele está puxando da classe mãe, que essa seria a classe filha, carro é a classe filha. Está puxando aqui da classe mãe o atributo cor, né, para poder atribuir a esse objeto, carro. E a gente também tem o polimorfismo, né, que ele permite que objetos de diferentes classes sejam tratados como objetos de uma mesma classe por meio de interfaces comuns, e isso facilita a extensão do código e a criação de código mais flexível. Quando a gente explica assim, fica muito no conceito, assim, muito abstrato. Mas no exemplo fica mais tranquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a classe base, que seria a classe veículo, e ela tem um método, né? Um método que ele mostra alguma coisa na tela, que seria, ele vai mostrar na tela o veículo em movimento. Então aqui a gente vai dizer que o carro ele herda de veículo, portanto ele já pode ter acesso a esse método aqui, né? Da classe veículo, e ele vai sobrescrever. É isso que gera o polimorfismo, né? Ele vai sobrescrever esse método, só que com outra informação. Então ele vai sobrescrever o que vai mostrar na tela. Ao invés de mostrar veículo em movimento, ele vai mostrar carro em movimento. E por fim, né, para finalizar esses conceitos básicos da POO, trouxe o encapsulamento. E o encapsulamento é o conceito de agrupar os dados, né, que são os atributos, e os métodos que operam nesses dados em uma unidade única, que seria a própria classe. Isso ajuda a controlar o acesso aos dados e proteger a integridade do objeto. Então, por exemplo, a gente tem a classe base aqui que tem um atributo privado, né, que é a cor. Então, somente a classe consegue enxergar esse atributo cor, né? As outras classes não poderão acessar esse atributo. Então, isso é um tipo de encapsulamento, né? A gente ter esse controle de acesso aos dados. Agora, eu vou dar uma pausa, né? Antes de eu trazer o exemplo que eu preparei para demonstrar esses conceitos, né? Que eu trouxe agora. Eu devo dizer que quando a gente pensa em programar, né, é comum a gente se limitar a soluções lógicas, cálculos, funções complexas para obter um resultado. E esse resultado muitas vezes é numérico. Entretanto, vale lembrar que a programação orientada a objeto, ela meio que desbloqueia para a gente uma forma de programar situações reais, né? E essa é a ideia dela, que envolvam cenários e vários tipos de entidades. E com isso em mente, é fácil imaginar o leque de possibilidades que a APO nos abre, né? Agora eu vou para o Eclipse e vou mostrar um exemplinho do código. Eu trouxe um exemplo aqui de aeroporto. Então aqui a gente vai ter as classes aeronave, aeroporto, passageiro, pessoa e piloto. Então, por exemplo, aqui na classe aeronave, a gente tem 3 atributos, né? Todas as classes aqui vão ter 3 atributos que eu coloquei. Então, por exemplo, a gente tem um atributo asa, cabine e modelo.
A gente está atribuindo, né, à aeronave essas características. O usuário vai passar aqui o modelo para essa aeronave lá na main, né, que é onde a gente vai fazer tudo acontecer. E aqui a gente tem um método que ele vai mostrar, né, na tela a aeronave, e vai mostrar o modelo que o usuário atribuiu, está a 1000 pés de altura. Já aqui na classe aeroporto, a gente também, né, vai ter os três atributos, que seriam 3 características do aeroporto. Então aqui a gente tem pista, o endereço e uma torre de controle, por exemplo. Então a gente tem aqui essa área aqui é onde o usuário vai inserir as informações, né? Então essa parte ele está recebendo, né, o endereço desse aeroporto. E aqui é o método que ele vai autorizar ou não o pouso da aeronave. Então se a pista estiver livre, ele vai autorizar, né? Ele vai mostrar pouso autorizado para a aeronave e vai puxar o endereço, né? Na onde que é. E se não, ele não vai autorizar. Ele não vai autorizar o pouso da aeronave. Aqui a gente tem, eu vou começar com a classe pessoa. A gente tem uma classe, já vou chamar ela de classe base, porque vão ter outras 2 classes aqui, que seria passageiro e piloto. Elas vão herdar, né, dessa classe. Então a classe pessoa, ela tem atributos, né, características, nome, CPF e idade. Aqui é nessa área que o usuário passa as informações, né, ele vai atribuir um nome para essa pessoa, a idade e o CPF. Ou o próprio usuário mesmo vai colocar o nome dele, idade ou CPF. E aqui a gente tem um método, que mais tarde a gente vai ver que ele vai ser um método polimórfico, né? Olá Mundo, né? Hello World. Nesse método, eu coloquei ele como padrão, né? Olá, eu sou, ele vai mostrar isso na tela. Olá, eu sou, aí vai mostrar o nome da pessoa, a idade dela e o CPF. E aqui na classe passageiro, além ao invés de a gente ter que colocar o nome dela, a idade dela, né, desse passageiro, a gente vai herdar. Então, ele vai herdar da classe pessoa todas essas características. Ele vai herdar nome, CPF e idade para o passageiro. Então, a gente só precisa atribuir além do o que mais que esse passageiro vai precisar, além do nome, né, idade e CPF. Ou seja, vai precisar aqui de um passaporte, talvez, uma passagem, com certeza, o visto, talvez, e a permissão para poder embarcar ou não. Aí aqui onde o usuário vai passar, né, as informações para esse passageiro. E aqui a gente tem o método embarque, né? Nesse método embarque ele vai dizer se o passageiro tem ou não acesso, permissão, né? Perdão, para poder embarcar. Então se ele tiver, né, permissão, ele vai mostrar na tela o passageiro, vai mostrar o nome dele, o passaporte, tem o status de visto negado ou aprovado. Então, portanto, ele vai poder embarcar ou não. E o piloto, a mesma coisa, né? Ele vai herdar, né, de pessoa. E aqui, a partir disso, a gente pode colocar, né, as características que ele precisa ter, além de ser as características da pessoa. Então, ele vai ter ali como característica o PAA, que é como se fosse uma carteira de motorista, né? Só que para piloto. Ele vai ter o salário, o certificado dele de aviação e a validação, né, desse certificado. Aí aqui onde o usuário passa as informações desse piloto, um método para validar, né, o certificado dele, se ele está validado ou não. Aqui eu disse que teria um método que seria polimórfico, né, que é justamente o Olá Mundo, da classe pessoa. Então, lembra lá do polimorfismo? Que ele vai sobrescrever um método? Então, o método Olá Mundo, ele mostra isso aqui na tela. Ó. Ele vai mostrar Olá, eu sou, vai mostrar o nome da pessoa, a idade e o CPF. Só que a gente vai sobrescrever ele aqui
e vai dizer pro piloto na hora que ele for se apresentar para serviço, né? Então, ao invés de ele dizer olá mundo, ele vai dizer bom dia, eu sou, aí ele vai mostrar o nome do piloto e vai dizer que ele está se apresentando para serviço de pilotagem. Em seguida, a gente tem um método que eu chamei de registrar ponto, que ele vai mostrar as informações do piloto, com informações como nome, idade, o PAA dele, salário e o status do certificado dele, né? E por fim, eu vou só mostrar como que isso vai mostrar na tela, né? A gente coloca aqui para rodar e na tela ele vai mostrar, né, os passageiros, né? Ele vai falar, olá, eu sou Nilda, tenho 23 anos de idade, sou portador do CPF, vai mostrar, né, o CPF. E vai dizer se aqui em seguida se o passageiro é com passaporte, se ele tem o status do visto aprovado ou negado. E aí, com baseado nessa informação, ele vai poder, né, ter a permissão de embarcar ou não. Vai mostrar os dados do piloto, né? Como eu falei, bom dia, sou José, estou me apresentando para o serviço de pilotagem. Vai mostrar as informações dele, né? Que eu já mostrei lá. Aqui nas aeronaves, vai mostrar o modelo da aeronave, né? Que a gente define aqui na main. É aqui que o usuário define isso, ó. Dados de CPF e tal. Aliás, o CPF eu deixei como protected e não private, para poder outras classes, né, poderem acessar esse CPF também. Não somente essa classe aqui, pessoa. Outras classes do mesmo pacote também terão acesso. E, bom, agora eu vou voltar lá para a apresentação para poder finalizar. E, bom, voltando aqui, né, eu trouxe somente para finalizar umas vantagens, né, as vantagens de usar o POO. Tem como vantagem a utilização de código, né, por ser uma linguagem bastante abstrata, por assim dizer, manutenção simplificada, colaboração eficiente e modelagem realista, né? Que essa é a ideia da POO mesmo, né? Eu trouxe aqui também, para fechar, uma frase, né, do Alan Kay, que é aquele cientista da computação que eu trouxe lá no início, né? Que ele que trouxe, né, esse conceito de POO nas primeiras linguagens lá, Smalltalk. E ele disse, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E aí, por aqui eu vou finalizando a minha apresentação. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Aqui tenho as referências. E é isso, muito obrigado.